no próprio retículo endoplasmático para vesícula de Golgi. Agora foi. Bem, os lisossomos são as organelas responsáveis pela digestão intracelular. Então, quando a gente fala de organelas envolvidas por membrana, a gente não precisa ter uma mitocôndria na célula, um lisossomo. São vários lisossomos, são várias mitocôndrias. E os lisossomos são essas vesículas responsáveis pela digestão intracelular, porque dentro dessas organelas existem enzimas importantes nesse processo de digestão. Os lisossomos estão associados com digestão, por exemplo, pela via fagocítica. Fagocitar, ou fagocitose, é um processo de englobamento de partículas. Quando você tem partículas líquidas ou partículas muito pequenas, chamado de pinocitose. Então, aqui eu tenho, por exemplo, fagocitose de uma determinada partícula, em azul. Fagocitou, essa vesícula que foi formada vai ser fundida com o lisossoma, e esse lisossoma ele tem a presença de enzimas ali dentro que vão ajudar a digerir aquele material que foi fagocitado. Há presença de proteínas canais, proteínas bomba na membrana dos lisossomos, como, por exemplo, a bomba de prótons, H+. Então, existe essa proteína que está presente na membrana plasmática dos lisossomos, que joga sempre prótons H+ para dentro do lisossomo. Isso é importante para permitir com que dentro do lisossomo exista um pH ácido. E esse pH ácido que faz com que as enzimas aqui dentro possam trabalhar no seu pH ideal. Caso haja rompimento de um lisossomo, esse lisossomo ele vai liberar suas enzimas. Só que como o pH do citoplasma não é um pH ácido, as enzimas são inativadas. Então você não tem grande problema. A não ser que você tenha uma destruição de todos os lisossomos da célula ao mesmo tempo. Que aí você libera uma quantidade de ácido grande que pode promover um processo que é chamado de autofagia. A célula ela se digere. Outra organela presente tanto em animal quanto em vegetal são as mitocôndrias, que é uma organela formada por dupla membrana. As organelas que são formadas por dupla membrana são mitocôndrias e cloroplastos. Além de serem compostas por dupla membrana, possuem também DNA circular. Então, tanto mitocôndria quanto cloroplasto possuem DNA. E é um DNA diferente do DNA genômico. Tá? O DNA genômico das células eucarióticas é um DNA linear. O DNA genômico das mitocôndrias e dos cloroplastos é um DNA circular. Interessante que, em relação à herança mitocondrial, se a gente, por exemplo, quiser fazer um teste de paternidade com qualquer célula do corpo, é possível. Qualquer célula que tenha DNA, que tenha material. Mas todas as células não contêm DNA? Em algum momento, sim. Mas, por exemplo, as hemácias são células anucleadas. Então, quando elas, no processo de amadurecimento da hemácia, dos eritrócitos, eles jogam para fora o seu núcleo. Então, as hemácias circulantes no nosso sangue, elas não têm DNA. Elas já tiveram um dia, já tem toda a informação necessária, mas o tempo de vida útil delas é curto. A hemácia, cerca de 90 a 120 dias, morre. Ela não tem DNA. Então, se eu quiser fazer um teste de paternidade tirando DNA da hemácia, não vai ser possível. Agora, se eu quiser pegar de qualquer outra célula, eu tenho célula viva, tenho DNA. Será que eu posso usar o DNA mitocondrial para fazer o teste de paternidade? Não? Exatamente. O teste de paternidade, ele não pode ser realizado com DNA mitocondrial, porque o DNA mitocondrial ele só é herdado da mãe.
e não do pai. Porque durante a fecundação dos gametas, o gameta masculino ele só vai colaborar, mas é muita coisa, né? Mas com informação genética, com pronúcleo masculino. Todo o citoplasma do gameta, do espermatozoide, ou ele é digerido, ou ele nem consegue penetrar na célula mesmo, no gameta feminino, de maneira que a contribuição maior é realmente do pronúcleo masculino. Já o gameta feminino, além do pronúcleo feminino, vai doar todo o seu citoplasma, contendo todas as suas organelas. As outras organelas também têm origem materna. No entanto, em relação à mitocôndria, ela tem DNA. Então, se eu pegar o DNA, o meu DNA mitocondrial, vai ter informação de minha mãe e não de meu pai. Então, eu não posso fazer teste de paternidade com DNA mitocondrial. As mitocôndrias são responsáveis pela produção de energia. Então, as mitocôndrias têm a presença de estruturas chamadas de cristas mitocondriais, porque há uma invaginação da membrana interna da mitocôndria, formando pequenas cristas. E é nessa membrana mitocondrial interna que tem toda a cadeia respiratória, por onde vai haver a principal formação de ATP nessa organela. ATP, adenosina trifosfato, que é a moeda energética, né? Formação de energia. Tanto plantas quanto animais têm mitocôndrias. Tanto planta quanto animais faz respiração celular. Já os cloroplastos, eles vão estar presentes só nos vegetais e não nos animais. Composto por dupla membrana, também tem um DNA circular e é o sítio da fotossíntese. Existem diversos plastos nas células vegetais, os cloroplastos. Eles têm esse nome pela presença da clorofila, que é o pigmento verde que dá cor a esses plastos e que vai ser responsável pela captação e transformação da energia solar. Então, aqui eu tenho cristas mitocondriais, a presença de ribossomos dentro da própria organela, membrana interna, membrana externa, DNA circular, assim como o DNA circular das mitocôndrias. Além dos cloroplastos presentes nas células vegetais, que a gente não vai encontrar nos animais, a gente também tem a presença de vacúolos vegetais. Nas células animais, você pode ter pequenos vacúolos, mas que não são muito representativos. No caso das células vegetais, o vacúolo, em geral, é um vacúolo grande e que tem uma função importantíssima em regular a osmolaridade dessa célula, regulação osmótica. Então, de acordo com a concentração de substâncias aqui dentro, ele controla a entrada e saída de água de dentro da célula. Mas além desse vacúolo grande, ele também vai conter as organelas, como a gente já citou, né? Retículo, cloroplasto, mitocôndrias e todo o resto. Além da carioteca ali envolvendo o DNA. Existe uma teoria que é chamada, uma hipótese que é chamada hipótese endossimbiótica, que está relacionado com a origem das mitocôndrias e cloroplastos e de que forma surgiu então esses organismos. Essas células contendo essas estruturas. Segundo essa hipótese, durante milhões de anos atrás, a gente tinha células procariontes que não tinham capacidade nem de fazer fotossíntese, nem de produzir ATP através da respiração utilizando oxigênio, e que algumas dessas outras bactérias, aqui nesse caso um procarionto simbiótico, ele tinha a capacidade, esse aqui, de utilizar oxigênio para a produção de ATP, e esse outro aqui em verde tinha a capacidade de captar a luz do sol e transformar para a produção de energia também, e que esses três seres viviam conjuntamente, e que esse maior fagocitou esses organismos menores, esses seres procariotos menores. E que uma vez que ele tenha fagocitado esses seres procarióticos menores, eles conseguiam viveram assim por muitos anos, em simbiose, que é aquela relação mutualística, onde um organismo favorece
o desenvolvimento do outro, e vice-versa, é uma troca mútua. Enquanto esse maior aqui era beneficiado, porque tinha a produção de a utilização do oxigênio e tinha a absorção de luz e transformação dessa energia luminosa, esses dois seres aqui tinham uma proteção dada por esse ser maior. E que eles viveram assim por muito tempo. Só que durante esse processo evolutivo, esses dois seres ficaram presos dentro da célula e, com isso, deram origem à estrutura chamada de cloroplastos e mitocôndrias. Então, essa seria a hipótese endossimbiótica, que começou por uma simbiose entre esses organismos procarióticos. E existem algumas evidências que suportam essa teoria. A primeira evidência é a presença de DNA circular. Então, tanto mitocôndrias quanto cloroplastos têm o DNA próprio e é um DNA circular, que é característico de organismos procariontes e não de eucariontes. O tamanho dessas organelas, que é um tamanho semelhante ao tamanho encontrado em bactérias. A presença de dupla membrana. Essa dupla membrana seria a membrana do próprio organismo procarioto e a membrana desse ser que engolfou ele. E com isso formou-se duas membranas sobre essa organela. Além disso aqui, a gente tem também a presença do ribossomo nessas duas organelas, que é o ribossomo característico de ribossomos de organismos procariontes. Então, todas essas evidências suportam essa teoria endossimbiótica, de que mitocôndrias e cloroplastos eles foram formados, foram originados a partir da fagocitose de seres procarióticos por seres procarióticos maiores durante o processo evolutivo. E que, uma vez que eles foram fagocitados, por um tempo ainda viveram em simbiose, mas que depois perderam essa capacidade de sair de dentro da célula que engolfou e ficaram presas ali para sempre. Tanto que algumas, apesar de mitocôndrias e cloroplastos terem seu DNA próprio, existem algumas enzimas que estão presentes para o bom funcionamento dessas organelas, que estão presentes no DNA genômico. Então, que elas não são, ou atualmente, elas não são estruturas à parte. Se a gente pudesse pegar a mitocôndria e colocar em meio de cultura, ela não sobreviveria, porque algumas informações que ela precisa está no DNA genômico da célula. O núcleo a gente já falou aqui algumas vezes, mas ele vai carregar essa informação genética da célula. Toda célula é composta, o seu material genético é composto por DNA, que é ácido desoxirribonucleico. Esse núcleo, contendo o DNA, ele vai direcionar a maioria das atividades celulares. Então, a maioria de todas as atividades que a célula realiza dentro de si, ela vai ser comandada, digamos assim, pelas informações que estão contidas no DNA. E que esse DNA ele tem uma capacidade de autoduplicação, que é chamada de replicação. Então, toda vez que uma célula ela precisa aumentar em quantidade, aumentar o seu número, duplicar, a célula precisa também duplicar seu material genético, que é o processo chamado de replicação. E que, além disso, o DNA também serve de molde para transcrição, que é a síntese de RNA. O núcleo ele ocupa aproximadamente 10% do volume celular nas células eucarióticas e vai estar envolvido por uma membrana dupla ligada ao retículo endoplasmático, isso aqui em célula eucariótica. Então, aqui mostrando o núcleo, eucarioteca, região do nucleóide, e aqui os poros nucleares. E é lá no núcleo que eu vou ter o DNA, esse ácido desoxirribonucleico, que está empacotado, associado com algumas proteínas, que são, no caso dos eucariotos, as histonas. Então, o que vocês devem ter maior lembrança é do cromossomo. Então, o cromossomo é essa estrutura que vai ser encontrada. Esse aqui é o nível mais alto de compactação do DNA.
onde a gente vai encontrar somente no momento da divisão celular, da metáfase. Mas que esse DNA, ou esse cromossomo, ele vai estar sendo formado por essa estrutura que é a cadeia de DNA, ácido desoxirribonucleico, em português também chamado de ADN. DNA, sigla em inglês. E é dentro dessa fita aqui de DNA que eu vou conter toda a informação genética. Então, quando a gente fala de projeto Genoma, falando lá da biotecnologia, o projeto Genoma é justamente aquele projeto que foi responsável por sequenciar todos os genes, né, todo o DNA do organismo do ser humano. Então, no projeto Genoma, se imaginou que, uma vez que a gente tivesse sequenciado todo o DNA do ser humano, a gente teria, então, a chave da vida, a chave de todos os processos biológicos. Quando, na verdade, a gente viu que não era bem assim. Quando a gente tem o sequenciamento dessa fita de DNA, você tem uma sequência A, T, G, C, T, A, T, 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 enfim, a sequência de nucleotídeos, só que essa sequência de nucleotídeos, só a sequência, não revela muita coisa para a gente tem que ter, a gente precisa saber quais são os genes, o que é que aquele gene está associado com qual proteína. Então, tanto que depois do projeto Genoma, se criou o projeto Transcriptoma e o projeto Proteoma, que é para justamente a gente conhecer mais informação em relação à transcrição e em relação à produção de proteínas. Mas o DNA ele vai servir de base para a gente falar um pouquinho sobre as técnicas de biologia molecular. Então, a gente vai falar de eletroforese, Southern blot, PCR, tudo isso usando como ferramenta o DNA. Transcriptoma e proteoma. Tá. Então, aqui mostrando ainda a carioteca, que é formada por membrana dupla. E essas regiões aqui, que são a região chamada de poro nuclear. Então, é através desses poros nucleares que existe trânsito de partículas do núcleo para o citoplasma, como também do citoplasma para o núcleo. Obviamente, todo esse trânsito de substâncias aí ele é altamente regulado. Se a gente pensar que o DNA está aqui dentro, que ele regula a síntese proteica, aqueles aminoácidos que vão se ligando lá com a liberação de água no processo de desidratação. Então, aquela sequência de aminoácidos, ela vai ser determinada pela informação que está contida no DNA. Mas os ribossomos, eles estão aqui, no citoplasma. Então, tem que haver trânsito de alguma molécula que passe essa informação para cá, para o ribossomo. Então, você tem o DNA aqui no núcleo. Esse DNA ele vai ser transcrito numa fita de RNA mensageiro. E esse RNA mensageiro ele precisa passar pelo poro nuclear. E aí, quando ele passa pelo poro nuclear, ele se encontra aqui com ribossomos sob unidade menor, acopla com sua unidade maior e a síntese proteica acontece, tá? Ou no citoplasma ou associada com retículo endoplasmático. Além disso, para que haja a transcrição de DNA para RNA, assim como a replicação, que é de DNA para próprio DNA, existe a necessidade de proteínas. Então, a polimerase, a RNA polimerase, a DNA polimerase, helicase, primase, todas essas são enzimas que são importantes para esse processo de duplicação e transcrição também. Então, as proteínas que são sintetizadas aqui, elas também, de maneira regulada, passam através do poro nuclear. Então, todas as moléculas que precisam passar do citoplasma para o núcleo, elas são reguladas e existe um trânsito, mas apenas por essa região de poro nuclear. A superfície interna, aqui do lado de dentro, ela vai ser delimitada pela lâmina nuclear. E essa lâmina nuclear, ela vai ser importante para manter a estrutura, né, a organização e o formato
da carioteca. Uma vez que o ciclo celular se inicie, que a célula entra em divisão, essa lâmina nuclear ela é fragmentada, ela é desorganizada. E o que acontece com a carioteca? Ela é desorganizada também, para permitir com que os cromossomos eles possam se ligar com o fuso mitótico. Moléculas e barreira ao trânsito de íons, solutos e macromoléculas que só passam através desses poros nucleares, de maneira altamente regulada. Você tem aqui essa carioteca como sendo uma membrana dupla, tá? E existem espaços que são esses poros. E nesses espaços, na verdade, é a inserção de hexâmeros de proteína. Então, são proteínas que são enfincadas nessa membrana plasmática e que formam um orifício, que é chamado de poro nuclear, que permite o transporte de macromoléculas. Mas é um transporte altamente regulado. Não é qualquer coisa que entra e qualquer coisa que sai. Dentro do núcleo, eu vou ter o material genético, que a gente conhece atualmente, que é a molécula do DNA. A molécula do DNA ela foi descrita, ela foi elucidada, digamos assim, por Watson e Crick, que ganharam o prêmio Nobel pela elucidação da molécula, da organização da molécula de DNA. Apesar da gente falar deles terem recebido o prêmio Nobel, eles não descobriram a molécula de DNA e nem tampouco eles sozinhos conseguiram organizar a estrutura do DNA. Eles coletaram informações de outros pesquisadores também e o grande mérito deles é que eles conseguiram associar diversas informações em relação à cristalografia, a quantidade de bases e associar essas informações e conseguiram construir a molécula do DNA, a estrutura da molécula do DNA. Assim como as proteínas, elas são polímeros de aminoácidos, a gente tem aqui o DNA como polímero de nucleotídeos em dupla hélice. Então, o DNA é formado por dupla hélice. Não importa se a gente está falando aqui de procarioto ou de eucarioto, dupla hélice. Os nucleotídeos eles são ligados entre si por uma ligação chamada de fosfodiéster, não ligação peptídica, como no caso dos aminoácidos. O nucleotídeo ele vai ser formado por uma base nitrogenada, que pode ser púrica ou pirimídica, um grupo fosfato e um açúcar. No caso do DNA, o nome do açúcar desoxirribonucleico. Por isso que o nome desoxirribose, desculpe. Por isso que o nome do DNA desse ácido nucleico é ácido desoxirribonucleico. A base nitrogenada pode ser púrica ou pirimídica. Nas púricas eu tenho dois anéis, que a gente vai ver numa imagem. São elas adenina e guanina. E as pirimídicas, que tem um anel só, que é citosina e timina. Como ela é dupla fita, dupla hélice, as duas fitas se ligam entre si através de pontes de hidrogênio. Então, você sempre tem a ligação de uma base púrica com uma pirimídica e vice-versa. E as fitas elas são antiparalelas, que têm extremidade 3 linhas e 5 linhas. Na imagem é melhor a gente enxergar esse esqueleto do DNA. Nesse esqueleto, do lado de fora, como se fosse um corrimão, eu tenho o grupamento fosfato e o açúcar. Tem uma região que é chamada região 3 linha e uma região que é chamada de região 5 linha. Esse 3 linha e 5 linha são os carbonos livres nas extremidades. Como elas são antiparalelas, significa dizer que enquanto uma tem a região 3' aqui, a outra, que é o sentido oposto, a região 3' vai estar do lado de lá. A 5' lá em cima e a 5' embaixo. Então elas são as duas fitas, elas estão ligadas entre si, são antiparalelas, porque enquanto uma está no sentido 3', 5', a outra está no sentido 5', 3'.
por isso que elas são antiparalelas. Aqui no meio do DNA, eu vou ter as bases nitrogenadas, as púricas e as pirimídicas. As púricas têm 2 anéis aromáticos, enquanto que as pirimídicas têm um anel só. As púricas são adenina e guanina, e as pirimídicas timina e citosina. Interessante é que foi descrito por Chargaff de que a quantidade de timina equivalia sempre à quantidade de adenina. E a quantidade de citosina também equivalia sempre à quantidade de guanina. Então, significa dizer que uma vez que você saiba quanto de adenina tem no seu DNA, você sabe dizer quanto tem de timina. Então, existe essa complementariedade de bases que vai servir, que vai funcionar como um molde para a síntese de novo DNA. Como assim? Se eu tenho uma fita de DNA AT, T, A, G. Então, supondo que eu tenha somente uma fita de DNA, que eu não tenha dupla fita, eu tenho como saber qual é a outra fita de DNA complementar, por conta da complementariedade de bases entre uma fita e outra. Então, se aqui é adenina, do lado de cá, qual é o outro nucleotídeo que eu vou ter? Timina, adenina, timina, citosina. Então, aqui eu tenho a dupla fita. Aqui eu estou só representando as bases nitrogenadas, mas do lado de fora do esqueleto eu vou ter aqui fosfato e o açúcar, que é a desoxirribose. Aqui eu vou ter fosfato e açúcar, e em cada nucleotídeo fosfato e açúcar. E esses nucleotídeos são ligados entre si através de uma ligação fosfodiéster entre o fosfato de um e o grupamento açúcar do outro, tá? E a desoxirribose do outro. Outra informação importante é que entre adenina e timina eu tenho 2 pontes de hidrogênio. Então, as duplas fitas, elas se ligam entre si através de ligações entre os nucleotídeos, pontes de hidrogênio. Adenina e timina, 2 pontes de hidrogênio. Guanina e citosina, 3 pontes de hidrogênio. Tem algum significado isso? Tem. Então, por exemplo, se eu quero desnaturar o DNA, quando a gente fala em desnaturar a proteína, você está perdendo a função da proteína. Você aumenta a temperatura para ela perder a sua conformação tridimensional e ela perde sua função com isso. Quando você fala em desnaturar o DNA, você está falando em aumentar a temperatura para dissociar, quebrar essas pontes de hidrogênio e separar as duplas fitas, tá? Então, quando você tem um DNA rico em ligação guanina-citosina, você precisa aumentar sua temperatura mais, ou você precisa aumentar sua temperatura por mais tempo. Porque, como tem 3 pontes de hidrogênio ao invés de 2, você tem mais trabalho para dissociar essas 2 fitas. Tá. Então, guanina, citosina. E cada molécula de DNA, ela está empacotada dentro do núcleo. Esse empacotamento do DNA vai ser importante para fazer com que o DNA, que é uma molécula longa, ela caiba espacialmente dentro do núcleo, que é um núcleo reduzido de tamanho. Então, para que haja compatibilidade com as dimensões da célula, a compactação vai ser importante, e também para o processo de divisão celular. Se você tem uma divisão celular num DNA que está livre, solto, descompactado, é como se você tivesse um emaranhado de fios aqui para separar metade do fio para um lado, metade do fio para o outro. Nesse processo, você termina quebrando alguma parte, tendo que cortar um pedaço desse fio para tentar separar. Quando você compacta, você enrola esses fios, você enrola o DNA
e ele fica tão compactado que fica mais fácil de você separar, né, as duas cromátides aqui de DNA, né, as duas porções de DNA. Essa compactação de DNA, ela é visível tanto em procarioto quanto em eucarioto. Sendo que em procarioto, a gente diz que há uma compactação com proteínas não histônicas. São proteínas de natureza não muito conhecida. A gente só fala que é proteínas não histônicas, porque em relação ao eucarioto, as proteínas são histônicas, são as histonas. H1, H2A, H2B, H3 e H4. Então, em eucarioto eu tenho histonas, em procarioto eu não tenho histona, mas tenho compactação do DNA. Mesmo que o DNA, mesmo que a célula não esteja em processo de divisão celular, o DNA ele está compactado. Então, se a gente olhar o DNA da gente agora, e se essas células não estiverem se dividindo, a gente vai ter o DNA sob a forma de cromatina. Cromatina significa DNA mais histonas. Histonas, mais as histonas, que são proteínas. Tá? Então, a gente nunca vai ter um DNA livre na célula da gente. Um DNA livre dentro do núcleo, separado de qualquer proteína. Não, a gente sempre vai ter ela em formato de cromatina, que é DNA mais histonas, que é o nível mais básico de compactação. Além das histonas, além desse nível mais básico, que é essa fase de cromatina, a gente pode ter uma compactação cada vez maior até formar o cromossomo, como a gente viu na imagem anterior. Esse cordão aqui está representando o DNA, a dupla fita de DNA, e essas proteínas coloridas aqui são as histonas. Então, ela forma estruturas octamérica, né, que são 8 histonas que se organizam, e o DNA ele dá 2 voltas sobre esse complexo de histonas. Então, a fita de DNA, que seria desse tamanho, a cada espaço regular, a cada distância regular, ele se enrola 2 vezes sobre as histonas. Mais um pouquinho, outras histonas. Mais um pouquinho, outras histonas. De maneira que um DNA que era grande, comprido, ele termina ficando menor. Então, você tem compactação. É o nível mais simples de compactação. Aqui a gente chama de cromatina, que é DNA associado com histonas. E essa estrutura aqui é chamada aqui também de nucleossomo. Nucleossomo é essa estrutura de histonas associadas com o DNA. Cada grupo de histonas associado com 2 voltas de DNA é chamado de nucleossoma. Então, aqui eu tenho um nucleossoma, 2, 3 nucleossomas.